Agora sim, agora começou a gravação, tá? Então, boa noite a todos e todas, né? Vamos continuar nossos assuntos. Na semana passada, eu comecei a falar para vocês sobre integrais por substituição, que é a parte mais básica dos métodos de integração, né? E é onde a gente trabalha com o conceito de função composta. Hoje nós vamos estar vendo um tipo de integral um pouquinho diferente. E vou tentar explicar para vocês de onde é que ela nasce, né, propriamente dita, para a gente consiga entender. Vocês já sabem que toda vez que eu falo de uma integração, eu estou falando de uma operação inversa das derivadas. Então, tudo que eu faço na integral é tentar reverter o que eu fiz lá numa derivada. Lá na derivada, eu tinha a regra do produto, né? Eu tinha uma função e essa função apresentava duas funções internas que faziam uma multiplicação. E aí a gente pensava o seguinte: como é que eu faço a derivada de um produto? Então, se vocês lembram a regra da derivada do produto era assim: derivo a primeira, multiplicando a segunda, mais derivo a segunda, multiplicando a primeira. Então, toda vez que eu precisava fazer uma derivada, onde tinha nessa derivada duas funções multiplicando, ou seja, um produto, era sempre utilizando essa formulazinha aí, né? Derivada de um produto é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. O que é que eu quero agora? Eu quero fazer uma integral. Então, eu quero voltar ao processo original. Eu quero que esta função aqui, que é uma derivada, volte a ser a sua primitiva novamente. Então, eu quero integrar a primeira parte aqui, quero integrar a segunda parte aqui, quero integrar a terceira parte aqui. Ó. Automaticamente, quando você integra essa parte aqui, você tem a original, né? Então eu passo a ter novamente aqui a função y. Mas em compensação, essas outras duas funções aqui eu não consigo fazer, porque uma parte delas tem derivada e outra parte delas tem primitiva. Então elas continuam tendo aquele mesmo formato lá, ó. Integral de U' vezes V mais integral de V' vezes U. O que é que eu posso fazer, então? É isolar uma dessas duas partes para tentar encontrar quem é a minha função original. E aí você escolhe se você quer fazer integral de U' vezes V ou de V' vezes U. Eu vou escolher isolar essa parte aqui, ó, tá? Então, se eu isolasse essa parte, eu passaria a ter ali integral de U, vou mudar a ordem aqui, tá? E o V' eu vou escrever assim, ó, dv, tá? Vou escrever assim como dv. Igual ao nosso y ali, que está lá na primeira parte, né? No primeiro membro. E essa função aqui que está somando, ela vai passar para o primeiro membro subtraindo. Então, ela passaria menos a integral de v, que é a primitiva, e o linha eu coloco ali o du. E aí eu preciso lembrar que quem é esse y aqui? Esse y aqui era o nosso u vezes v. Então, você passaria a ter u vezes dv é igual ao y, que é u vezes v, menos a integral de v du. Professor Edgar, eu estou achando muito complicado isso daí. Calma que vocês vão conseguir entender isso com bastante maestria. O que eu acabei de fazer aqui foi demonstrar para vocês a fórmula que eu vou utilizar para quando eu preciso fazer uma integral, eu preciso fazer uma integral por partes. Por que ela recebe esse nome? Porque eu vou ter uma integral e eu vou conseguir identificar nessa integral que parte dela foi oriunda de uma derivada. E parte dela
é uma primitiva. E elas vão estar multiplicando uma vezes a outra. Então, se eu conseguir olhar uma integral, identificar que uma parte dela pode sofrer uma integral, pode sofrer uma integração. Por que pode sofrer uma integração? Porque se eu tenho aqui o dv, se eu fizer a integração, ele vira o v, vira a sua primitiva. E esse u aqui pode sofrer, no caso, uma derivada. Se eu fizer a derivada de u, eu passo a ter o du. Então, eu preciso fazer as duas operações ao mesmo tempo dentro de uma integral. Uma parte delas eu preciso derivar e uma outra parte delas eu preciso integrar. E aí, automaticamente, eu vou ter 4 partes. Quem vão ser as 4 partes? Vai ser a primitiva u, vai ser a derivada de u, vai ser a primitiva v e vai ser a derivada de v. E tendo essas 4 partes, eu consigo resolver a integral. Tudo isso para tentar fazer uma operação inversa de uma derivada de um produto. Será que eu consegui me fazer entender? Vocês conseguiram entender mais ou menos? Ou querem que eu já parta para um exemplo? Senão eu volto a explicar a parte teórica de novo. Exemplo, professor. Vamos para um exemplo? Então tá bom, tá? Talvez com exemplo fica mais claro, né, para a gente poder conseguir entender como é que funciona isso. Eu vou pegar aqui uma integral nesse estilo aqui. Ó. Deixa eu escrever para vocês. Exemplo número 1. Eu quero fazer a integral da função x que multiplica e elevado a x dx. Se você olhar lá na tabela, eu não vou encontrar nenhuma regrinha que permite eu fazer essa integral aqui, tá? Eu não vou conseguir encontrar nenhuma regrinha que permite eu resolver essa integral. Por substituição também não tem jeito. Por que não tem jeito? Porque a derivada de e elevado a x é e elevado a x mesmo. E eu não conseguiria encontrar esse x, né? Pela regra da substituição, eu não conseguiria integrar esse x de jeito nenhum. Então, o que eu preciso é tentar dividir essa minha integral aqui em 2 partes, aonde uma parte eu vou derivar e a outra parte eu vou integrar. Vamos escrever a formulazinha para vocês lembrarem. Integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Então, o que eu estou falando para vocês é que eu preciso ali identificar alguém que vai ser chamado de u, e esse u tem que ser derivável, e alguém que vai ser chamado de dv, e esse dv tem que sofrer uma integração, tá? Nesse caso aqui especificamente, eu vou chamar de u o meu valor de x. Por que eu vou chamar o de meu valor de x? Que é mais fácil fazer a derivada dele. E tudo que sobrar aqui, eu vou chamar de dv. Então, eu vou chamar de dv o e elevado a x dx. Ó. Então, eu dividi a minha expressão matemática em 2 partes, tá? A primeira parte é o u, que eu preciso fazer a derivada dele. Então, quem é a derivada desse u? Ah, o u é o x, né? Então, a derivada de x é dx. E essa segunda parte é que eu preciso fazer a integral dele. Eu preciso fazer a integral disso daqui, ó. Quem é integral de e elevado a x? Integral de e elevado a x é e elevado a x mesmo, né? Integral de e elevado a x dx é e elevado a x mesmo. E a partir desse momento, eu tenho 4 elementos. Eu tenho o u, que é a primitiva, a derivada de u, eu tenho v, que é a primitiva, e a derivada de v. Então, eu tenho 4 partes. E tendo essas 4 partes, eu consigo jogar lá na formulazinha para saber quem é a minha integral. Então, a integral de x que multiplica e elevado a x dx, segundo a fórmula, tem que ser
U vezes V. O U é o x e o V é e elevado a x. Então vai ficar x que multiplica e elevado a x. Menos a integral de V que multiplica o du. O V é e elevado a x e o du é o dx. Então aqui vai ficar e elevado a x dx. Então, eu acabei de aplicar a fórmula de integrais por partes. Professor, mas eu estou vendo no resultado ali que ainda tem uma integral no resultado. Sim, só que agora essa integral que está no resultado, ela é mais simples de ser resolvida do que a integral original. E essa integral aqui que está no resultado, que é a integral de e elevado a x, ela é tabelada, né? Então basta olhar na tabela e o resultado seria, então, e elevado a x menos a integral de e elevado a x dx, que é e elevado a x, mais a constante de integração. E aqui eu teria aplicado a integrais por partes. Vocês conseguiram entender? Ficou com dúvidas? Querem outro exemplo? Eu vou dar um outro exemplo, então, tá? Vamos fixar essa ideia. Então, de novo, vou escrever a fórmula, tá? Integral de... eu posso escrever de U vezes dV ou V vezes du, tanto faz. Eu vou tentar padronizar sempre desse jeito, U vezes dV, para não confundir, tá bom? Então, vai ser U vezes dV é igual a U vezes V menos integral de V du, tá? Então, essa é a fórmula. O exemplo que eu vou pegar agora vai ser esse daqui, ó. Eu quero x que multiplica seno de x dx. Então, vamos lembrar que para resolver uma integral por partes, eu preciso identificar quem é que vai ser o meu u e quem é que vai ser o meu dv. O u eu vou derivar e o dv eu vou integrar. Nessa expressão matemática, o que é mais fácil fazer? A derivada de seno ou a derivada de x? Eu acho que é mais fácil fazer a derivada de x, porque a derivada de x vai me dar 1. Eu sempre tento simplificar. Quem é que eu vou escolher como u? Algo que está dentro da minha expressão matemática, que quando eu derivar, ela fica mais simples. Então, nesse caso aqui, eu vou chamar o u de x. E tudo que sobrar vai ser o meu dv. Seno de x dx. E aí eu preciso fazer a derivada e preciso fazer a integral. Quem é a derivada de x? A derivada de x vai dar 1 dx. E quem é a integral de seno? A integral de seno é menos cosseno de x, né? A partir desse momento, basta eu jogar lá na formulazinha. Então eu sei que para resolver essa integral aqui, eu preciso multiplicar o U vezes o V. O U é x e o V é menos cosseno de x. Então o resultado aqui ficaria x, que vai multiplicar, menos cosseno de x, menos a integral de V, que é menos cosseno de x, vezes o du, que é o nosso dx. Então, a partir desse momento, você acabou de aplicar essa formulazinha, que é a nossa integral por partes. Eu vou só arrumar ali para ficar melhor, né? Então, eu sei que a integral de x que multiplica seno de x dx ficou x vezes menos cosseno. Eu já vou fazer o jogo de sinal aqui, então vai ficar menos x que multiplica cosseno de x. Aqui menos com menos vai ficar mais a integral de cosseno de x dx. E aí eu olho lá na tabela para saber qual que é a integral de cosseno de x. E o nosso resultado vai ser
menos x, que multiplica cosseno de x, e eu sei que a integral de cosseno é seno de x mais a constante de integração. E a partir desse momento, ó, a nossa resposta não tem mais integral, e eu acabei de resolver a integral por partes. E aí, o que vocês acharam? Fácil, difícil? Tranquilo? Estão entendendo? Não? Querem outro exemplo? Vamos? Então vamos para um terceiro exemplo, tá? Deixa eu pegar aqui na listinha mais um exemplo. Supomos que eu tenha essa daqui agora, ó. Eu tenho integral de x ao quadrado que multiplica cosseno de x dx. Eu quero que vocês me ajudem agora. Vamos pensar um pouquinho. Quem é que eu vou chamar de u e quem é que eu vou chamar de dv aqui? Quem que vocês chamariam de u? Quem que vocês chamariam de dv? X ao quadrado ou cosseno de x, que vai ser o nosso u? X ao quadrado? X ao quadrado. Porque quando eu fizer a derivada dele, ele vai ficar mais simples. É exatamente isso, tá? Então, vou chamar de u aqui o nosso x ao quadrado, porque a derivada dele vai me dar 2x dx. Olha, então era um polinômio de segundo grau, que quando eu fiz a derivada virou um polinômio de primeiro grau. Tudo que sobrou vai ser o nosso dv. Então, o nosso dv é cosseno de x dx. E aí, nesse caso especificamente, eu tenho que aplicar a integral dele. Quem que é a integral de cosseno? A integral de cosseno é seno de x. E aí você vai jogar na fórmula. Então, a fórmula é u vezes v. Então, vai ficar x ao quadrado, que multiplica seno de x. U é o x ao quadrado e o v é o seno de x. Menos a integral de v, que é o seno de x, né? Vezes o du. Quem que é o du? O du ali é 2x dx. E olha lá, aqui eu já tenho partes do resultado bem mais simplificado do que eu tinha lá originalmente. Só que a integral por partes acontece uma particularidade que não acontece com as outras. É permitido que eu aplique integral por partes até que eu não tenha mais uma integral. Então, o que eu vou fazer é novamente aplicar integral por partes nessa integralzinha que está aqui, ó. Então, para fazer isso, novamente alguém tem que ser chamado de u e alguém tem que ser chamado de dv. Nesse caso, eu vou chamar de u o 2x, porque eu sei que a derivada dele vai me dar 2 dx, e o que sobrou lá foi seno de x dx, que eu sei que a integral dele vai ser menos cosseno de x. Quando você aplicar isso, você vai ter, deixa eu escrever a integral desde o início, né? Eu estava calculando a integral de x ao quadrado, que multiplica cosseno de x dx. Eu já encontrei x ao quadrado, que multiplica seno de x, menos esta integralzinha que eu tenho que aplicar por partes novamente. E aí, de novo, vou abrir aqui um parênteses para poder aplicar partes novamente. Então, é u, que é o 2x vezes v, que é menos cosseno, menos a integral de v du, tá? Então, aplicando isso, vai ficar u, que é o 2x, que vai multiplicar o menos cosseno de x, menos a integral de v, que é o menos cosseno de x, vezes o du, que é 2 dx. Então, vamos só fazer o jogo de sinal ali para poder melhorar, né? Então, eu tenho como resultado x ao quadrado, que multiplica seno de x. Aqui, menos com menos vai ficar mais 2x vezes cosseno de x. 2x que multiplica cosseno de x. Aqui eu vou ter menos com menos com menos, ó.
menos aqui, que tem que fazer o jogo de sinal com esse menos, tem que fazer o jogo de sinal com esse menos. Então, automaticamente vai ficar menos, tá? E esse 2 aqui, que é uma constante, eu já posso tirar ele fora da integral. Vou colocar ele fora aqui, ó, que é uma constante. Então, vai ficar somente a integral de cosseno de x dx. E essa integral aqui ela é imediata, basta olhar na tabela. E eu sei que a integral de cosseno é seno, né? Então, o resultado ficou x ao quadrado, que multiplica seno de x, mais 2x que multiplica cosseno de x, menos 2 vezes a integral de cosseno, que é seno de x, mais a constante de integração. Então, nesse caso aqui, eu tive que fazer a integral por partes 2 vezes. E aí, vocês conseguiram entender, gente? Alguma dúvida? Estão entendendo? Tranquilos? Então, tá bom, ótimo. Eu vou fazer mais exemplos, tá? Só um detalhe, eu coloquei uma lista complementar lá na página só de integrais por partes para vocês treinarem, tá? Coloquei algumas no nível fácil, depois outras no nível intermediário e outras no níveis um pouquinho mais difíceis lá para vocês treinarem, ok? Então, vamos pegar a lista, mais um exercíciozinho. Deixa eu ver aqui. Tá, eu vou fazer agora esta integral, ó. A integral que eu vou fazer agora, exemplo 4, é essa, ó. Integral de x elevado à quarta, que multiplica e elevado a x dx. E aí, o que vocês acham? Essa é uma integral fácil, média ou difícil para ser feita por partes? O que vocês acham? Bom, pelo Difícil, silêncio, eu acho que você deve... Difícil? eu acho. Hein, Jonas? É. Eu vou ensinar um truquezinho para vocês aqui. Como as integrais por partes podem ser desenvolvidas mais de uma vez, toda vez que eu tiver uma integral que eu veja um polinômio como esse daqui, ó, x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta e assim por diante, eu posso fazer integrais por partes sucessivamente. E eu vou mostrar para vocês uma forma mais rápida de eu resolver isso. Eu vou chamar de esse x elevado à quarta, e o meu dv vai ser tudo que sobrou ali. No caso, vai ser o e elevado a x. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a derivada sucessiva desse polinômio até que ele vire zero. Até que ele vire zero. Quem é a derivada de x à quarta? Bom, eu sei que a derivada de x à quarta é 4x elevado ao cubo. Quem é a derivada de 4x elevado ao cubo? Então, 4 vezes 3 vai me dar 12, x elevado ao quadrado. Quem é a derivada de 12x elevado ao quadrado? 12 vezes 2 vai me dar 24, 24x. Quem é a derivada de 24x? Vai me dar somente a constante, 24. E quem é a derivada de 24? Zero. Então, eu fiz as derivadas sucessivas até que ela chegue em zero. A outra parte, eu vou fazer as integrais sucessivas. Quem que é integral de e elevado a x? E elevado a x. Quem que é integral de e elevado a x? E elevado a x. Quem que é integral de e elevado a x? E elevado a x. Quem que é integral de e elevado a x? E elevado a x. Quem que é integral de e elevado a x? E elevado a x. A mesma quantidade de vezes que eu fiz a derivada, tá? Então, na derivada eu faço derivadas sucessivas até que eu tenha zero. E nas integrais eu vou fazer as integrais sucessivas na mesma quantidade de vezes que eu fiz a derivada. E aí você vai fazer multiplicações nas diagonais. Então, esse x à quarta aqui vai ser multiplicado por e elevado a x. Esse 4x ao cubo aqui vai ser multiplicado por esse e elevado a x.
esse 12x ao quadrado aqui vai ser multiplicado por esse e elevado a x, esse 24x aqui vai ser multiplicado por esse e elevado a x, e esse 24 vai ser multiplicado por esse e elevado a x. Sempre pegando os resultados e multiplicando por mais 1 por menos 1, mais 1 por menos 1, por mais 1, e assim sucessivamente, sempre intercalando os resultados. Se você fizer isso, você automaticamente acabou de fazer as integrais por partes aqui. Nesse caso, se eu fizer pelo método que eu estava mostrando para vocês, cada linha dessa daqui, cada diagonal dessa, representa uma integral por partes. Eu ia fazer 1, 2, 3, 4, 5 integrais por partes até chegar no resultado. E nesse jeito aqui ficou bem mais rápido. Olha só como ficou bem mais rápido. O primeiro resultado que eu tenho é x à quarta, que multiplica elevado a x vezes mais 1. Então, o resultado que eu vou ter vai ser x à quarta, que multiplica e elevado a x. O outro vai ser 4x ao cubo, que multiplica e elevado a x vezes menos 1. Então, o resultado que eu vou ter vai ser menos 4, que multiplica x elevado ao cubo, vezes e elevado a x. O outro resultado que eu vou ter vai ser 12x ao quadrado, que multiplica elevado a x vezes mais 1. E o resultado vai ser mais 12x ao quadrado, que multiplica elevado a x. O próximo vai ser 24, que multiplica elevado a x vezes menos 1. Então, vai ficar menos 24x, que multiplica elevado a x. E o outro resultado vai ser 24, que multiplica elevado a x vezes mais 1, que vai me dar mais 24, que multiplica elevado a x. Como eu terminei, não posso esquecer de colocar a constante de integração. Detalhe, todos os termos aqui apresentam e elevado a x. Então, eu posso pegar esse valor do e elevado a x e colocar em evidência. Se eu colocar esse e elevado a x em evidência, o que vai ficar vai ser x à quarta menos 4x ao cubo mais 12x ao quadrado menos 24x mais 24, fecha parênteses, mais a constante de integração. Essa é a forma mais prática de fazer uma integral por partes sucessivamente. Mas, professor, dá certo em todos os casos? Não. Aonde que eu tenho certeza que dá certo? Quando apresenta log, quando apresenta e elevado a x, quando apresenta um polinômio, aí eu consigo fazer isso. Vocês entenderam? Se não entenderam, eu resolvo do outro jeito. Beleza? Então tá bom, tá? Isso daqui, então, de novo, eu estou falando para vocês, isso daqui é um macetezinho, tá? Isso não é uma regra. Por quê? Porque não vou conseguir fazer deste jeito todas as integrais por partes. Vai ter casos que eu consiga fazer isso, vai ter casos que eu não consiga fazer isso. Deixa eu dar um outro exemplo para vocês verem uma situação que isso é possível. Por exemplo, se eu tiver essa daqui, ó, eu quero a integral de x elevado ao cubo, que multiplica seno de x dx. Então, para fazer isto, eu teria que chamar alguém de u para fazer as derivadas sucessivas e alguém para chamar de dv para fazer as integrais sucessivas. Quem é o nosso u aqui? X elevado a 3? X elevado a 3, muito bem, x ao cubo. E a derivada dele vai ficar 3x ao quadrado. A derivada de 3x ao quadrado vai ficar 6x. A derivada de 6x é 6.
e a derivada de 6 é zero, tá? A outra parte eu tenho que fazer a integral. Então, a outra parte que eu tenho é seno de x. E aí eu pergunto para vocês, qual que é a integral de seno? Menos cosseno? Me ajudem? Menos cosseno. Muito bem. E quem é a integral de menos cosseno? Seno. Se fosse cosseno, a integral seria seno. Mas como é menos cosseno, eu tenho que fazer o jogo sinal. Então vai ficar menos seno. Entenderam? A integral de cosseno é seno. A integral de menos cosseno vai ficar menos seno, porque eu sou obrigado a fazer o jogo sinal. Tá? E quem que é a integral de menos seno? Me ajudem? Cosseno. Aí vai ficar cosseno positivo? Vai ficar cosseno positivo, exatamente. Se fosse seno, seria menos cosseno, né? Eu troco o sinal. Então, se eu faço a integral de menos seno, eu sou obrigado a trocar o sinal de novo. Então, vai ficar cosseno positivo. E quem que é a integral de cosseno? Seno. Seno. Ótimo. Muito bem. E aqui vai ficar as diagonais, ó. Então, a primeira diagonal vai ser x ao cubo, que vai multiplicar o menos cosseno vezes mais 1. A segunda diagonal vai ser 3x ao quadrado, que vai multiplicar menos seno vezes o menos 1. A terceira diagonal vai ser 6x, que vai multiplicar o cosseno vezes mais 1. Sempre intercalando sinais, tá? E a última diagonal vai ser 6, que vai multiplicar seno vezes menos 1. Com isto, eu acabei de fazer integrais por partes 4 vezes. E o resultado vai ficar x ao cubo, que multiplica menos cosseno de x vezes menos 1. Então, fica, na verdade, menos, né? Deixa eu corrigir aqui, deixa eu limpar isso, escrever direitinho. Então, na verdade, vai ficar menos x ao cubo, que multiplica cosseno de x. X ao cubo, que multiplica menos cosseno de x, vezes mais 1. Então, vai ficar menos x ao cubo, vezes cosseno de x. Depois, eu vou ter 3x ao quadrado, que vai multiplicar menos seno de x, vezes menos 1, que vai me dar... Me ajudem? 3x ao quadrado seno de x positivo. Exatamente, porque eu vou ter que fazer o jogo de sinal ali. Então, vai ficar mais 3x ao quadrado, que multiplica seno de x. A próxima diagonal vai ser 6x, que multiplica cosseno de x, vezes mais 1. Então, vai ficar mais 6x, que multiplica cosseno de x. E a última diagonal vai ficar 6, que multiplica seno de x, vezes menos 1. Ou seja, menos 6, que multiplica seno de x, mais a constante de integração, porque eu cheguei ao final. E aí, o que vocês acharam? Facinho ou difícil? Fácil, tá? Então, se eu fosse fazer pelo método tradicional, nesse caso aqui eu teria que resolver integrais por partes 4 vezes, né? Resolveria, encontraria a primeira parte, resolveria, encontraria a segunda parte, até chegar ao resultado final, tá bom? Então, repetindo. Professor, Oi, Jonas. não tem elemento ali em evidência? Aqui eu posso colocar o cosseno e o seno, né? Vamos colocar em evidência? Só para organizar. Se eu colocar o cosseno em evidência, cosseno de x em evidência, ficaria menos x ao cubo mais 6x. E se eu colocar o seno em evidência, ficaria 3x ao quadrado mais menos 6, né? 3x ao quadrado menos 6.
mais a constante de integração. Pode colocar desse jeito também, Jonas, tá? Tranquilos? Beleza. Ótimo?